Evangelho, segunda-feira da oitava semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. E há mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 10º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje também nos dá a oportunidade de celebrarmos a memória de Santo Agostinho da Cantuária. Este santo monge viveu no VI século. Enviado por São Gregório Magno com outros 40 companheiros, começaram a missão na Inglaterra, onde o nome de Jesus foi anunciado e a vida monástica se desenvolveu virtuosamente. Santo Agostinho da Cantuária deu um testemunho muito vigoroso do amor ao Senhor e da defesa da fé cristã, batizando e anunciando o nome de Jesus por todas as partes, por onde o Senhor lhe permitiu no exercício da vida monástica. Para nós é um testemunho de um santo monge na edificação da igreja, que em nenhum momento se dispersou da sua identidade monástica e viveu uma inteira vida de amor à igreja e de amor ao Senhor. Bom, quando olhamos para o Evangelho de hoje, vamos encontrar um confronto muito interessante. Assim como São Bento, Santo Agostinho da Cantuária, fez exatamente o que o Senhor disse no Evangelho de hoje. Aquilo que aquele jovem não conseguiu fazer. Eles deixaram tudo, venderam, entregaram aos pobres e recolheram um tesouro no céu. E depois seguiram o Senhor. Bendito seja o Senhor pelo grande desapego do coração desses santos monges que hoje temos a oportunidade de recordar. São Bento, obviamente, em paralelo a Santo Agostinho da Cantuária, que recordamos hoje na memória, né? Então, vemos no testemunho de ambos essa vigorosa confiança no Senhor, da total entrega por amor a Ele. Hoje, no Evangelho, o Senhor nos recorda a respeito dessa atitude ao final do texto, falando do como é difícil que um coração que aprendeu a encontrar no mundo e nas coisas a consolação para as suas necessidades, que passou a atribuir aos bens desse mundo e desse tempo a segurança que só pode encontrar em Deus, deixar de confiar nas coisas e naquilo que fez para passar a confiar exclusivamente
no Senhor. Uma total entrega ao Senhor é necessária se nós queremos seguir Cristo bem de perto. Abraçar a vida do Senhor, abraçar o seguimento do Senhor, é possível para todos aqueles que se abrirem à completa dependência do Senhor. Queria pegar com vocês alguns pontos do início do Evangelho de hoje. Aquele jovem veio correndo ao encontro de Jesus e se colocou aos pés dele, interessado sobre a vida eterna. O pensamento no céu, pensar as coisas do alto, desejar o céu, já estava alicerçado no coração dele. O Senhor então recorda a esse jovem que não apenas o desejo que ele tem dentro do peito vem de Deus, mas o próprio Senhor, através da lei e dos profetas, já havia entregue o itinerário para se chegar ao reino dos céus. E ele conhecia esse itinerário que já observava desde a sua terra infância. Então, observem essas duas coisas, meus irmãos. O coração dele trazia consigo a inclinação para as coisas do alto. Ele conhecia os ensinamentos que o Senhor deixou para conquistar, para chegarmos ao reino dos céus, ou seja, o itinerário que nos foi entregue para chegarmos à vida eterna. O que significa dizer que ele já tinha a inspiração de Deus que se movia nele e já conhecia os ensinamentos do Senhor. O que significa dizer que Deus já operava na sua vida, já estava conduzindo na direção de Cristo, já durante anos tinha modelado o seu coração e a sua alma para que pudesse tomar uma decisão diante da palavra do Senhor. Ele não foi pego de maneira crua quando Jesus lhe fez aquela proposta. O que significa dizer que essa resistência em relação a deixar tudo para abandonar-se nas mãos do Senhor também já era algo com a qual ele combatia por muito tempo. Mas, mais uma vez, o Senhor entrega para ele uma nova ocasião de combate, agora com um chamado frontal de Jesus, direto e objetivo, mas não sem que ele pudesse responder perfeitamente, ou seja, com toda a sua liberdade. Porque além do Senhor olhar para ele de maneira amorosa, como vimos no texto, além de vermos o Senhor ter por ele um grande carinho de dirigir-lhe a palavra e de esperar uma sua resposta, ele, durante a sua inteira vida, conheceu os ensinamentos do Senhor e perseguiu, inspirado por Deus, a prática de tudo o que era necessário para conquistar o reino dos céus. Estão percebendo? Aquele momento que a gente pode dizer, poxa, mas isso é tão duro, deixar tudo para seguir, é algo muito exigente, é algo muito difícil, é algo muito isso, muito aquilo, mas calma lá. Porque não é do nada que o Senhor vem te colocar uma situação como essa. Estão percebendo a importância do exemplo de hoje? Se chegou esse momento em que Jesus falou, ele colocou tudo o que foi necessário para que você possa responder. Então, no dia que o Senhor colocar uma pergunta diante de você, no dia que o Senhor colocar um momento de resposta sobre a sua vida vocacional, saiba, meu irmão, minha irmã, que Ele lhe deu os meios necessários e te preparou até aquele momento. E Ele não faria isso sem que o seu coração não estivesse pronto para responder. Agora, é preciso que a gente reconheça que algumas batalhas de longa data, nós podemos tê-las ainda muito cruentas no momento da pergunta que o Senhor nos faz. Como eu tentei explicar para vocês, com todos esses recursos que o Senhor colocou em favor dele, a gente pôde perceber que ainda se tratava de um desafio muito grande. E aqui era necessário aquele ato de confiança. Aquele ato de confiança e aquele ato de coragem
que eu falei ainda há pouco, que não faltou na vida de São Bento e não faltou na vida de Santo Agostinho de Cantuária. Ambos tiveram a coragem de cumprir, assim como São Francisco, aquilo que o Senhor lhes disse. E ao pé da letra mesmo, né? Que a gente fala, bom, é uma imagem que Jesus está dizendo. Não, não tem imagem nenhuma não, é ao pé da letra. Santo Agostinho da Cantuária, São Bento, São Francisco de Assis, como vocês bem sabem, venderam tudo, entregaram tudo e depois seguiram o Senhor. Então foi exatamente como fizeram os apóstolos, exatamente como fez o Senhor quando começa a sua missão apostólica. Do mesmo jeito, não é por aparência, não é por metáfora, não é como imagem simbólica, é exatamente aquilo dali. Não tem palavras simbólicas onde Jesus estava querendo dizer algo que a gente precisa interpretar. É o que ele disse exatamente, sem mais nem menos. Então, não chegou aquele momento sem que não tivesse preparado. Mas a batalha que aquele jovem enfrentava até aquela ocasião, a gente percebe que ainda era uma batalha muito difícil, porque ele ainda não tinha conseguido conquistar o grau de liberdade para poder seguir a Jesus. Porém, atenção a isso que eu vou dizer, tinha todos os meios necessários para confiar e lançar-se. Porque o Senhor, repito, não teria apresentado para ele aquele chamado se ele não tivesse pronto para responder. Às vezes o pronto que nós podemos imaginar é numa ausência de conflitos, numa ausência de tensão, numa condição que seria de uma serenidade sem batalha. Não, nós estamos prontos quando o nosso coração está alicerçado numa grande confiança e total abandono a Deus, ao que Ele nos fala. Então, talvez ele ainda trouxesse consigo uma grande batalha, mas o Senhor deu em favor dele todos os meios necessários para que o coração dele pudesse confiar nele. E diante de Jesus, não foi diante de qualquer pessoa, foi diante do Senhor ele tivesse a possibilidade de responder. Então o Senhor o preparou para que ele estivesse diante dele e tivesse ali as condições necessárias para confiar e responder confiantemente no convite do Senhor. Mas ele não respondeu conforme o Senhor esperava. Mesmo tendo recebido tudo em seu favor, não respondeu naquela direção. E o texto nos marca isso de uma maneira muito clara, dizendo que ele saiu de cabeça baixa e triste, cheio de tristeza, porque era muito rico. Ou seja, porque tinha ainda o seu coração muito apegado a tantas outras realidades e pouco confiante no Senhor. A pobreza de ter somente a Deus como único tesouro da sua vida e não esperar em muitas outras coisas, em confiar em muitas outras coisas. Tenho somente Deus e isso me basta, como os santos nos ensinam com seu testemunho. Depois, na segunda parte do Evangelho, na última parte, perdão, o Senhor vai falar a respeito do grande desafio que é para o homem que é rico para esse mundo poder escolher abandonar-se no Senhor. E, por fim, o Senhor nos fala que, de fato, a salvação não é possível aos homens, mas é uma obra do Senhor. O que significa dizer que o Senhor quer nos salvar, pode nos salvar e, obviamente, não desistiu daquele jovem quando ele virou as costas triste e seguiu embora. Porque para Deus nada é impossível. O que significa dizer que o Senhor vai ao encontro dele, pois não o quer perder. Essa é uma palavra de grande esperança para todos nós. O texto de hoje termina com esse sabor amargo, triste pela decisão
daquele rapaz. Mas não podemos dizer que a história terminou ali, porque naquele momento ele não conseguiu. Mas o Senhor, que tudo pode, vai ao encontro dele, pois tem o poder de salvá-lo e quer salvá-lo. Venha ao nosso encontro, Senhor, e nós te pedimos de maneira particular, vai ao encontro de todos aqueles que sentem dificuldade de responder ao chamado vocacional que o Senhor faz ao coração deles, da entrega total e do abandono total a Ti. São muitos, Senhor, os corações que ainda em conflito procrastinam ou procuram evitar a resposta ao apelo do Teu coração. Nós te suplicamos, Senhor, um olhar misericordioso e especial por cada um deles, que o vigor do Teu Santo Espírito os sustente e fortaleça, para que possam dar essa resposta tão esperada e desejada por Ti, Senhor. Nós entregamos nossas preces e o nosso coração em intercessão por nossos irmãos, para que seja glorificado o Teu santo nome na vocação de cada um daqueles que o Senhor chama para junto de si, no serviço ao povo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.